Mas Deus me deu uma experiência maravilhosa um dia, que eu não consigo esquecer desse dia, porque Deus me deu uma experiência tão maravilhosa, que o nosso filho, ele não podia tomar leite, não podia tomar nada que tinha derivado do leite. Tudo que ele tomava, ele não podia tomar, nós íamos no mercado escondido. E um dia Deus pega e manda, no momento de célula, no momento de oração, Deus manda começar a orar por cura naquele lugar. E eu começo a orar por pessoas, e nada acontecia naquelas pessoas. Daí Deus me coloca, falta uma pessoa para você orar, minha criança pequenininha ali, 1 ano e pouquinho, se eu não me engano. Deus fala, falta uma pessoa para você orar. E eu relutando, não querendo, muitas vezes não acreditando, não crendo no que Deus poderia fazer. Demorou algum tempo, mas eu não conseguia parar de orar. E fui lá e somente coloquei a mão sobre ele e falei, em nome de Jesus, ó Pai, então cura. A partir de hoje ele vai poder tomar leite. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele toma e come de tudo. De tudo. Graça e paz, boa noite, vocês estão aí, amém? Amém, glória a Deus. Quero cumprimentar também você que está em casa, nos assistindo, sejam bem-vindos a mais um culto de curas e milagres. E creio que grandes coisas Deus tem para nossas vidas nessa noite. Eu quero compartilhar algo contigo nessa noite, que está em 1 Coríntios 10, 31. Você que trouxe a tua Bíblia, você que quer acompanhar. 1 Coríntios 10, 31 nos fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas, ó Pai, nas tuas mãos, na tua presença, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco do jeito e a maneira que o Senhor quer, Senhor, através desse versículo, através da tua palavra, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Hoje, culto de curas e milagres. Hoje um culto onde que nós temos vendo o manifestar de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. E hoje aqui a palavra de Deus nos fala fazer tudo para a glória de Deus. E o título que eu trouxe dessa ministração, tudo para a glória de Deus. Tudo que fomos fazer, tudo que nós vivemos, tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, tudo que nós somos conviver no nosso dia a dia, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que passamos nas nossas vidas é tudo para a glória de Deus. Meu irmão, você já parou para pensar tantas coisas que Deus já fez na tua vida? Se você parar um minutinho aí, separar tantas coisas que Deus já te deu, tantas coisas que Deus já fez na tua vida e através da tua vida, eu tenho certeza que Ele é merecedor de toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eu tenho certeza que nós vamos passar dias e noites sem parar glorificando ao Senhor por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Nós vamos glorificar ao Senhor todos os tempos e todo o nosso coração. Mas às vezes alguma doença ou algum problema ou algo difícil que nós podemos viver nas nossas vidas, que nós podemos conviver nas nossas vidas. Algo difícil, algum problema, alguma doença, pode também acontecer em algum momento nas nossas vidas, na nossa caminhada. A qualquer pessoa. Às vezes nessa noite você pode até estar passando por isso, ou alguém passando por isso, ou você já passou por isso. Apesar, meu irmão, de nós não conseguirmos compreender algum problema, algum sofrimento que nós passamos, mas quando ele chega nas nossas vidas, normalmente nós questionamos, nós falamos o porquê disso, o porquê daquilo. Qual que é a causa de nós passarmos por isso? Qual que é a causa daquela pessoa passar por isso? Por que que enfrentamos esse sofrimento? Por que que essa situação difícil aparece nas nossas vidas? Por que que essa situação difícil aparece na minha vida em um determinado momento? Não entendemos muitas vezes o porquê. O fato é que muitas vezes nós não vamos entender mesmo. Muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos
sofrimentos, muitas das vezes dos momentos que vamos passar, que vamos conviver. Muitas vezes nós não vamos entender o porquê que vamos passar isso. Mas uma coisa é certa, que nós precisamos entender quem é Deus nas nossas vidas. E o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós precisamos é ter a certeza, a convicção do momento que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos passando, já passou. Nós temos que ter a certeza, ter a convicção do que Deus vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E vamos glorificar o nome do Senhor. Porque, meu irmão, nós temos que ter a certeza disso, porque nós temos um Deus todo-poderoso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Um Deus poderoso que faz milagres, que faz curas, traz libertação. Entregou, por mim e por você, seu único filho, numa cruz. Para hoje eu e você podermos estar aqui, glorificando o nome do Senhor. Para eu e você podermos estar aqui glorificando toda sexta-feira, todo domingo, todos os dias nas nossas vidas. Pode até vir um momento difícil. Pode até chegar esse momento difícil. Mas esse momento vai passar. Porque nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Então a tua palavra tem poder. E se a tua palavra tem poder, o que você precisa somente fazer? Liberar palavras. Liberar palavras que tudo isso já passou na tua vida. E enquanto passamos esse momento, continuamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. E também aprendemos, quando passamos esses momentos, quando vivemos esses momentos, aprendemos e amadurecemos nesses momentos difíceis, momentos que passamos. Também aprendemos a depender mais de Deus nas nossas limitações. E que Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Ele merece receber toda a glória. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que você acha que você está fragilizado. Em tempos difíceis, Ele merece ser glorificado. E o que nós fazemos? Eu quero compartilhar algo contigo, algumas histórias, algumas passagens na Bíblia que nos fala de momentos de enfermidade, nos fala aqui de momentos de lutas, mas tudo isso que essas pessoas passaram foi uma ferramenta para glorificar o nome do Senhor. Tudo isso que essas pessoas passaram, o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero começar por uma dessas passagens. É uma história bem conhecida, uma passagem muito bem conhecida que nos fala de um homem chamado Jó. Talvez essa história, essa passagem seja um dos casos mais representativos de um sofrimento na Bíblia. Jó perde seus bens, Jó perde seus filhos, Jó perde a sua saúde. Jó, esse homem temente a Deus, um homem que ouvia falar de Deus, foi ferido com uma doença maligna. Em Jó 2, 7 e 8 nos fala que restou para ele um consolo de um caco de telha para raspar suas feridas. Jó 2,7 nos fala assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou, como no 8, e Jó tomou no caco para raspar com ele, e assentado no meio da cinza. A situação de Jó, além dele ter perdido tudo, os seus bens, perdido os seus filhos, perdido o seu gado, perdido tudo, ainda ele perde sua saúde. E a situação de Jó era tão terrível, que quando seus amigos vão visitar, os amigos deles ficaram em silêncio por 7 dias. Imagina você chegar na situação de visitar um amigo, e você não abraçá-lo, não conversá-lo, mas ficar em silêncio durante 7 dias. Mas Jó, ele ouvia falar de Deus. E depois de tudo isso que Jó passou, ele aprendeu a conhecer Deus como é Deus.
Meu irmão, todos nós conhecemos o fim da história. Eu tenho certeza e plena certeza que você conhece o fim da história de Jó. Que Deus restituiu tudo e muito mais na vida dele. Em Jó 42:1 nos fala assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei o que tu podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Tudo o que Deus pode. E nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido na tua vida. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido na tua vida, meu irmão e minha irmã. Você é um escolhido do Senhor. Deus te escolheu, Deus tem um propósito na tua vida e através da tua vida. Não há impedimento que vai te impedir você cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Você é filho, você é rei, você é sacerdote. Deus mudou a vida de Jó, restituiu tudo e muito mais que ele tinha perdido. E Jó adorou, Jó glorificou o Senhor e reconheceu a soberania de Deus sobre a vida dele. Jó conhecia Deus, ouvia falar de Deus, mas com tudo que ele passou, ele começou a conhecer o Senhor. A conhecida história de Jó, de dor, perca, doença, meu irmão, tem que nos encorajar hoje a entendermos e tomarmos posse do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Essa história de Jó aqui tem que nos deixar claro para mim e para você na nossa mente o que Deus pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nos traz para mim e para você se manter firme, se manter confiante no que Deus pode fazer. Manter firme na confiança, no amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus te ama. Deus tem um amor muito grande para a tua vida. E essas passagens da vida de Jó nos ensina que nem sempre a doença é para a morte, mas sim para o nome do Senhor ser glorificado através desse momento. A passagem da vida de Jó, onde que Deus é glorificado, através da vida dele, através do que ele viveu, porque Deus é merecedor de toda a glória. Outra passagem que eu quero falar com vocês é um homem chamado Naamã. Segundo a Reis 5:1, nos fala assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói e valoroso, porém um leproso. Aqui nos fala que Naamã era um grande general. Aqui nos fala que Naamã era um grande homem, um homem valoroso, um homem respeitado, que aonde que ele estava, aonde que ele ia, ele era respeitado. Mas porém ele era um leproso. Um alto general, de alta patente, mas tinha uma doença terrível. A história desse homem é contada no segundo livro de Reis. Depois você acompanha mais se você quiser. Ele tinha muitos recursos, ele era um homem rico, um homem respeitado, um homem de poder, um homem de fama. Aquele homem tinha uma grande possibilidade de buscar tratamento, buscar grandes médicos, mas porém ele tinha uma doença incurável, que era uma lepra. Mas na sua casa havia uma mulher, uma serva da sua esposa, que tinha sido trazida cativa de Israel, que testemunha na casa, dizendo que em Israel havia um profeta de Deus, se liberasse uma palavra, ele seria curado. Naamã escutou aquilo,
que o Deus de Israel, Todo-Poderoso, poderia curar aquela doença, poderia curar aquela lepra. Naamã vai até Eliseu, Naamã vai até o profeta, e o profeta libera uma palavra para Naamã. Palavras liberadas. Você é profeta. Você é profeta. Começa a liberar palavras. Eliseu somente libera a palavra para a vida de Naamã. Começa a dizer para ele: vá até o rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você será curado. Mas Naamã era um homem orgulhoso. Ele queria que o Eliseu tivesse colocado as mãos sobre sua cabeça e ter orado e algo tivesse acontecido naquele momento. Naamã não queria se humilhar. Depois de relutar muito com o seu orgulho, ele ouve e obedece a palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas às vezes estavam ao lado desse homem? Quantas e quantas pessoas estavam do lado deste homem falando: por que você veio até esse profeta? Por que você veio até esse profeta somente para te dizer isso? Não vá até o rio, isso não vai adiantar nada. Meu irmão, quantas pessoas às vezes um dia podem ter falado para você: não vá para até a igreja, não vá até Jesus, porque ele não vai fazer nada. E quantas pessoas também estavam do lado de Naamã falando: não vai, mergulhe naquele rio, acredite na palavra, acredite que o profeta liberou uma palavra sobre a tua vida e vai acontecer. Meu irmão, se Deus liberou algo sobre a tua vida, vai acontecer. Você é profeta na tua vida, você é profeta na tua família, você é profeta onde você está. Se você liberar uma palavra, vai acontecer. E Naamã tudo ter se relutando. Pessoas falando para ele mergulhar, outros falando para ele não mergulhar. Naamã vai até aquele rio. E aquele rio não era um dos mais limpos. Aquele rio era sujo. Mas Naamã obedece e vai. E começa a mergulhar naquele rio. Imagina ele 7 vezes. Mergulha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e nada acontece. 4, 5, na 7ª vez que vai acontecer. Talvez ele já estava até desistindo de mergulhar da 7ª vez. Eu quero te dizer para você: não desista do que Deus tem para a tua vida. Às vezes você está tentando 1 vez, 2 vezes, não está conseguindo, você quer desistir, não desista, não pare. Porque Deus vai cumprir os propósitos que Deus tem na tua vida. E aquele homem vai, mergulha naquele rio. E quando ele mergulha pela 7ª vez, ele é curado, aleluia. Ele sai limpo. E ali Naamã reconheceu que não há ninguém como um Deus. Não há ninguém como Deus. Essa história nos mostra para mim e para você que além de ser curado, Naamã saiu crendo no que Deus pode fazer. Eu quero que você creia, meu irmão, o que Deus pode fazer na tua vida. Eu quero que você creia o que Deus pode fazer na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida e através da tua vida. A cura desse comandante, a cura deste homem, desse general, desse sírio, trouxe a glória de Deus, sendo inclusive lembrada por Jesus em Lucas 4:27. Nos fala assim: e muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Meu querido, ele foi curado lá em Reis, foi lembrado lá em Lucas. Deus estende a sua graça sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Deus estende a sua graça sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas aqueles que confiam nele. E aqueles que confiam, desfrutam do melhor e vivem do melhor. Meu querido, vale a pena acreditar num Deus desse?
Vale a pena acreditar num Deus que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas, na tua vida e através da tua vida. Deus te fez filho, Deus te fez profeta, para mudar história. Não somente história da tua vida, mas história de vidas. Deus nos proporciona algo maravilhoso. Deus nos proporciona algo maravilhoso nas nossas vidas. Se eu for falar aqui de algo que Deus fez na minha vida, é muita coisa. Mas Deus me fez algo maravilhoso na minha vida, que é libertar dos meus vícios, todo mundo já sabe. Mas Deus me deu uma experiência maravilhosa um dia, que eu não consigo esquecer desse dia, porque Deus me deu uma experiência tão maravilhosa, que o nosso filho, ele não podia tomar leite, não podia tomar nada que tinha derivado do leite. Tudo que ele tomava, ele não podia tomar, nós íamos no mercado escondido. E um dia Deus pega e manda, no momento de célula, no momento de oração, Deus manda começar a orar por cura naquele lugar. E eu começo a orar por pessoas. E nada acontecia naquelas pessoas. Daí Deus me coloca, falta uma pessoa para você orar. Minha criança pequenininha ali, 1 ano e pouquinho, se eu não me engano. Deus fala, falta uma pessoa para você orar. E eu relutando, não querendo, muitas vezes não acreditando, não crendo no que Deus poderia fazer. Demorou algum tempo, mas eu não conseguia parar de orar. E fui lá e somente coloquei a mão sobre ele e falei, em nome de Jesus, ó Pai, então cura. A partir de hoje ele vai poder tomar leite. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele toma e come de tudo. De tudo. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida de poder ter isso com meu filho. Mas muitas vezes nós não cremos, nós não acreditamos. E somente liberar uma palavra, mostrar ali que nós confiamos no Senhor e somos profetas. Meus queridos, Deus nos fez profetas do Senhor para mudar ambiente, para mudar situações. Então vale a pena acreditarmos e confiarmos num Deus que muda. Outra história, outra passagem, é sobre Ana, que era estéril, que é em 1 Samuel 1, houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Frateu. Ele tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e a outra era Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. A história de Ana é contada para nós no livro de Samuel. Se essa mulher não tivesse passado por esse momento, muito provável, nós não conhecíamos, nem íamos saber da história desse homem chamado Samuel, como esse homem foi conhecido, como esse homem foi usado. Ana era estéril, por isso ela era humilhada. Ana não poderia ter filhos, e Penina humilhava, falava dela que ela não poderia ter filhos. Um dia no templo, bastante triste, sua condição, Ana orou, chorou. Ana orou, chorou e clamou ao Senhor. Meu irmão, quando você ora, quando você clama, a circunstância muda. Não tem como ficar da mesma maneira, do mesmo jeito. E esta mulher, quando ela ora, quando ela chora, quando ela clama ao Senhor, ela faz um voto, conceder o seu filho para servir ao Senhor, consagraria ele ao Senhor, para servir a Deus todos os dias, para a glória e louvor do Senhor, e assim aconteceu. Ana engravidou, teve filho, e cumpriu o propósito, entregou seu filho para servir ao Senhor, e esse filho foi um grande homem de Deus, ungiu reis, um profeta, profetizou sobre o povo. Deus usou grandemente a vida do sacerdote e do juiz, chamado Samuel. Meus queridos, eu quero que você entenda nessa noite que Ana estava com amargura no seu coração. Ana estava com uma amargura tão grande no seu coração, porque não poderia ter filhos, e quando ela clama ao Senhor, aquela amargura vai-se embora e a alegria vem até ela.
Porque Deus transforma a amargura em alegria nas nossas vidas. Não há como eu e você, quando começarmos a clamar, quando começarmos a orar, a alegria, o contentamento não se transborda sobre as nossas vidas. Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma, meu irmão, a tua tristeza em alegria. Deus quer que nós somos alegres. Deus deseja que nós somos felizes. Outra passagem que eu quero ver com você. Em João 9:1 ao 3, o cego de nascença, que nos diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifeste nele as obras de Deus. Aleluia. A história deste homem que nasceu cego. Jesus viu seus discípulos e questionando sobre o que seria, por que seria, se era o pecado dele ou era o pecado dos seus pais. Por que aquele homem nasceu daquele jeito, daquela maneira? Até hoje eu vejo que às vezes é comum. Às vezes nós falamos alguma coisa, às vezes ouvimos alguma coisa que o pecado é vinculado. Alguma pessoa está doente ou está sofrendo. Apesar, meu irmão, do mal ter entrado no mundo, nem sempre a doença é sinal de pecado. Mas a doença é sinal que é um lugar para o nome do Senhor ser glorificado, através dessa situação. A doença, o momento difícil, é o momento que eu e você vamos orar, vamos clamar, e o nome do Senhor será glorificado naquele lugar, na vida daquela pessoa. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas nas nossas vidas. E usa até mesmo certos momentos para cumprir e mostrar seus propósitos nas nossas vidas. Jesus surpreendeu seus discípulos, respondendo que o cego não tinha nascido assim, para que a obra de Deus fosse realizada através dele. Olha o que diz lá em João 9:3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus, aleluia. E assim aconteceu. E assim aconteceu, aquele homem começou a enxergar. Aquele homem cego de nascença começou a enxergar, meu irmão, e começou ele a testemunhar. Olha o que diz para nós lá em João 9:11, e ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez um lodo e untou-me nos meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e vi, enxerguei. O milagre acontece na vida daquele homem, e aquele homem começa a sair e testemunhar. Ele começa a sair e testemunhar e falar do que Jesus, e falar como é Jesus, e falar do que Jesus fez na vida dele. Meu irmão, eu não me envergonho em lugar nenhum de falar do que Jesus fez na minha vida, como era antes. Nós não podemos se envergonhar do que Deus fez nas nossas vidas, do que nós éramos antes. Nós temos que testemunhar o que Deus é nas nossas vidas hoje. Este homem começou a enxergar, e tudo para a glória de Deus, tudo para a glória do Senhor. Esse homem foi curado. Esse homem foi curado de uma cegueira de nascença, sendo a prova ali de quem era Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso, o merecedor de toda a glória, e muito mais do que cura física. Ele também foi curado de uma cegueira espiritual, crendo que Jesus era o Cristo. A cegueira espiritual é um grande mal. Muitas vezes não compreendemos. Quando enfrentamos um momento difícil, quando enfrentamos uma enfermidade, quando enfrentamos uma dificuldade, mas nós temos que compreender que nenhuma dificuldade, que nenhum problema, que nenhum momento que você está vivendo, que você está passando, é maior do que Deus. Tudo que você passar, toda dificuldade não é maior do que Deus, e Deus vai mudar a história.
vai mudar esse momento na tua vida. Mas muitas vezes nós colocamos algo que estamos passando maior do que Deus. E nada é maior do que Deus. E tem que ser sempre ao contrário. Mostrarmos o tamanho do nosso Deus para a dificuldade que estamos vivendo, para a dificuldade que estamos passando. Mas aprendemos aqui que a questão não é de ser o porquê, mas o sim, para quê. A questão não é ser o porquê que estamos passando. A intenção é o porquê que estamos passando. E o porquê é para o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Devemos crer, acreditar que toda situação adversa nas nossas vidas já passou. Porque nós temos um Deus todo-poderoso. Devemos crer no Senhor Jesus, colocando realmente nas suas mãos, profetizando, falando, liberando palavras, enxergando pela fé. Eu sempre gosto de comentar que eu gosto de desenhar na minha mente. Eu gosto de desenhar tudo que está passando na minha mente. Quando eu estou aqui, eu estou desenhando. Eu estou vendo as coisas acontecendo, eu estou desenhando na minha mente e no meu pensamento. E eu vejo que vocês todos sarados, todos felizes, todos abençoados. Deus pode usar qualquer momento para a sua glória ser manifestada. Outra história que eu quero falar com vocês, os 10 leprosos. A história dos 10 leprosos é contada no Evangelho de Lucas, 17:11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-lhes, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou e glorificou a Deus em alta voz. Aleluia. Aqueles 10 leprosos viviam longe da sociedade. Eles tinham uma doença incurável, uma doença contagiosa, depreciada por todos. A lepra era uma doença terrível naquela época. Aquela pessoa se tornava com uma pele branca, com feridas, que aos poucos ia caindo. E por isso os leprosos não poderiam viver junto com a sociedade, viviam fora das cidades. Também temos a lei de Moisés, Levítico 13:45, que nos fala também: as vestes do leproso que está a praga serão rasgadas, e sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias que a praga houver nele, será imundo, imundo está, habitará só uma habitação, será fora do arraial. Então eles não poderiam ficar no meio das pessoas, eles tinham que ficar fora da sociedade. Eles não poderiam se aproximar de ninguém, eles não poderiam se falar com ninguém que fosse saudável. Famílias, pessoas caridosas, pessoas bondosas, deixavam comida para aquelas pessoas fora das cidades e voltavam para suas casas. Essas pessoas só poderiam voltar para a sociedade se ela fosse curada e o sacerdote visse e liberassem eles, vendo se eles estavam totalmente recuperados da doença. Esses doentes eram obrigados a viver longe, isolado, longe da sociedade, até que se curasse. Mas nessa história, nessa passagem aqui, nós vimos uma história de 10 leprosos. 10 leprosos juntos, caminhando juntos, fizeram amizades, tiveram afinidade e começaram a caminhar juntos. Esquecido pela população, pela maioria, mas eles ouviram um dia falar de Jesus. Eles ouviram um dia falar dos milagres que Jesus fazia. Eles ouviram um dia que Jesus poderia mudar a história da vida deles.
E eles começaram a buscar a Jesus. Mesmo eles tendo os distanciamento que eles tinham que ter das pessoas, eles começaram a buscar Jesus. Respeitando o distanciamento, eles clamavam e chamavam ao Senhor. E um dia Jesus o atendeu. Um dia Jesus atende aqueles homens e fala para eles: vai mostrar aos sacerdotes que seja verificado e confirmado que vocês estão curados dessa doença, conforme era na lei. A palavra nos fala que eles não foram totalmente curados naquele momento, instantaneamente curados, mas eles creram. Eles acreditaram que Jesus tinha liberado uma palavra sobre a vida deles, e eles estavam curados, e ali eles saem ao destino de falar com os sacerdotes. E quando eles no caminho, todos eles foram curados. Embora, meu irmão, todos eles fossem curados nessa mesma ocasião, mas nem todos voltaram a glorificar o Senhor. Um volta a glorificar o Senhor e 9 não volta a glorificar o Senhor. Apenas um teve atitude certa de fé, adoração, de agradecimento e glorificar o Senhor pelo Senhor que tinha feito na vida dele. Apenas um dos 10 voltaram a glorificar o Senhor. O coração daquele homem se encheu de plenitude, de graça alcançada, e começou a glorificar. Meu irmão, nós precisamos glorificar e temos que glorificar o Senhor a todos os dias, a todos os momentos das nossas vidas, o que nós somos. Olha o que você é. Eu não sei a vida de cada um que foi do passado, mas olha o que você é hoje. Olha o que você é amanhã. Você vai ser muito melhor do que você é hoje. E um daqueles homens volta a glorificar o Senhor. Além da cura física, que Jesus fez aquele homem, Jesus também curou uma doença espiritual daquele samaritano, concedendo a salvação. Em Lucas 17:19, nos fala lá: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Outra passagem que eu quero falar com você aqui é sobre a doença de Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma doença, conhecida como espinho na carne. Eu pesquisei, a Adriele lê mais que eu, mas o que eu pesquisei, alguns falam uma coisa, outros falam outra, não sabem o certo. Mas o que sabemos, que ele tinha uma doença, um espinho na carne. Em Gálatas 4:13 nos fala assim: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes, nem desprezaste isso, que era uma tentação da minha carne, antes que eu recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo é o mesmo. Alguns falam que era uma doença nos olhos, mas isso não vem ao caso. O que eu quero que você entenda nessa noite, que Paulo, quantas cartas Paulo escreveu, contudo mesmo, sem conhecer o tipo de doença, sem saber o certo, sabemos que Deus não curou Paulo daquela enfermidade. Mas mesmo assim, ele glorificou. Mesmo assim, ele pregando o evangelho, falando de Deus, ele glorificou, ele glorificava, ele glorificava. Mesmo assim, Paulo glorificou o Senhor, e reconhecendo que a graça de Deus era suficiente para o sustentar. A graça de Deus é suficiente. Justo e injusto pode ficar doente. Assim como o sol nasce para todos os bens, os maus, lá em Mateus 5:45, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos.
Foi assim com Jó, meu irmão. Foi assim com Ana, com Paulo. E se nós formos ver aqui tantas histórias, tantas passagens de mulheres e homens de Deus, nos fala na Bíblia. Mas isso nos ensina que devemos crer, acreditar em milagres, buscar ao Senhor, ter confiança no que Ele pode fazer, ser convicto do que Ele pode fazer, porque já está tudo liberado. Já está tudo liberado. Tudo já está liberado sobre a tua vida. E se você já está tudo liberado sobre a tua vida, você é profeta, você vai começar a liberar pelas outras pessoas. E grandes coisas vai acontecer na vida dessas pessoas. Creia, tudo já está liberado sobre você, para você. Você é profeta. A outra passagem que eu quero falar com você é a enfermidade de Lázaro. João 11:1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e teria enxugado aos pés dos seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eram bons amigos de Jesus. Em certa ocasião, Lázaro fica doente, mas Jesus não estava por perto, Jesus estava em outro lugar. E os três irmãos viviam em Betânia, numa aldeia que ficava ao leste de Jerusalém. Mas Jesus estava fora da Judéia com os seus discípulos. Mas um momento na vida de Lázaro, aquela doença se agravou. E as suas irmãs mandam chamar Jesus, que Lázaro estava enfermo. Jesus recebe a notícia. Quem não queria? Imagina só ter um amigo naquela época com Jesus. Olha que preciosidade aquelas pessoas tinham. Mas aquele amigo não estava naquele momento. As irmãs tentaram de tudo que podiam, cuidaram do seu irmão, mas foram imitadas e não puderam. E o amado irmão daquelas mulheres, chamado Lázaro, faleceu por causa daquela doença inesperada. E será se Jesus, o amigo de Lázaro, estivesse ali por perto, essa tragédia teria acontecido? Mas Jesus ainda demora. Ficou mais um tempo onde estava. Não foi no funeral do amigo. Parecia às vezes não se importar. Já passou na tua mente às vezes que Jesus não se importa com você? Mentira. Jesus se importa com você. Jesus te ama. Jesus se importa em todos os momentos, todas as horas, independente do que você está passando. Jesus se importa com você. Isso passou pela cabeça de Maria. Mas nos momentos difíceis, às vezes nós pensamos, às vezes como Maria. Tentamos arranjar culpado, tentamos arranjar desculpas, acusamos, murmuramos, choramos. Mas nem sempre estamos certos nos nossos pensamentos. Jesus se importa conosco, Jesus se importa com você, com a tua dor, do que você está passando. Jesus chora com você. Jesus, meu irmão, vai até Lázaro. Jesus vai até aquela aldeia. E o nome de Jesus é glorificado naquele dia. E será glorificado eternamente. Porque Jesus ali provou ser superior à morte. Jesus vai até Lázaro. Lázaro, alguns dias ali, todo amarrado. Às vezes as pessoas falam: não chame mais. Não adianta mais chamar Lázaro, que Lázaro já morreu, já está até fedendo. Não adianta mais chamar a Lázaro, que não adianta mais, ele já faleceu, não tem mais jeito. Você perdeu o velório dele. Mas Jesus chama Lázaro daquele sepulcro. Meu querido, e Lázaro sai da morte para a vida.
Lázaro sai daquele sepulcro da morte para a vida. Essa é uma história que nos mostra tanto que Jesus é maravilhoso e tem solução para o maior problema que nós falamos e às vezes ouvimos, que é a morte. E o que Jesus tem? Jesus tem vida, e vida, e vida abundante aqui nessa terra, e vida eterna. Jesus venceu tudo e todos naquela cruz do Calvário. Ele é vida, Ele é ressurreição. Ainda que morramos, viveremos a eternidade com Ele. Que essa confiança esteja conosco a todos os dias, na nossa caminhada, nas nossas vidas, em meio de dor, em meio de sofrimento, em meio de dificuldade. Mesmo não compreendendo o que estamos vivendo, o que estamos passando, mas Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão, minha irmã, e Ele vai cumprir todos os propósitos que Ele tem na tua vida e através da tua vida, mesmo nas adversidades, porque o nome dEle será glorificado neste momento. Não tem como, não vamos passar o resto das nossas vidas sofrendo com alguma coisa, é só nós começarmos a abrir a nossa boca e começar a liberar palavras, porque nós somos profetas, nós somos reis, nós somos sacerdotes, e as nossas palavras têm poder. Em Romanos 8:28, nos fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ainda, meu irmão, que você não veja saída, ainda você veja que a circunstância que você está vivendo, que você está passando, você não veja saída. Lembre-se, Deus continua no controle de todas as coisas na tua vida. Mesmo quando a doença ou outros sofrimentos vierem sobre a sua vida, tenha plena certeza que Deus está no controle e Ele vai mudar a situação da tua vida. Porque Jesus é a saída para todas as coisas das nossas vidas e o nome dEle será glorificado. Muitas vezes as situações adversas, aflições, nos servem para ensinar algo. Principalmente é glorificarmos ao Senhor todos os tempos, todos os momentos. Apesar da circunstância, apesar do momento que você pode estar passando, que você pode estar vivendo ou que venha a passar, glorifique ao Senhor a todo tempo, porque Ele vai e já mudou essa história na tua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Quero convidar você. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.